Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Yane Pomrich, um jogador fantástico, 2 vezes vencedor do torneio de candidatos, disputou o Mundial contra Magnus Carlsen, contra Jing Liren, o cara é uma fera. E ele jogou recentemente aí no Title Tuesday algumas partidas, ele que tem mais de 3.100 de rating no chess.com, e eu trouxe essa partida espetacular aqui contra Alexei Sarana, partida modelo aqui do Nepo e do Sarana, que o que eles vão fazer aqui é incrível. Bora dar uma olhada então? O Nepo abre aqui a partida com o peão do rei, E4. Temos aqui C5, a defesa siciliana. Cavalo vem para F3, D6 e o Nepo abre a siciliana com o peão. Dama, peão toma, cavalo toma e o cavalo vem para F6 atacando o peão central. O cavalo faz a proteção e aqui A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Uma variante muito interessante, rica, cheia de possibilidades. Nepo segue com o lance bispo E2 aqui. Acho que é o Sup que joga, nosso grande mestre Sup. Se eu não me engano, ele gosta bastante dessa linha. Aqui E5 foi jogado pelo Sarana, mas aqui tem de tudo, viu, pessoal? Tem bispo E2, tem bispo E3, tem F3, tem bispo G5, tem F4, tem dama F3, tem G3, B3, tem H3, A3, o que você quiser aqui. Cavalo, não sei nem se dá pra jogar cavalo B3, deixa eu tentar. Dá pra jogar também cavalo B3, que mais dá pra jogar? Cavalo E2, não exagera. Não, esse não dá, esse aqui pendura o peão. E esse cavalinho E2? Também é ruim, não precisa inventar. Dá pra jogar quase tudo, só não dá pra jogar uns lances que são muito estranhos, né? Ou que pendura peão, ou que vai entregar uma dama, né? Aí não dá pra jogar. Mas o Nepo prefere jogar com bispo E2. Temos agora o lance E5 atacando El Cavallo, que vem para a casa de B3. Bispo E6, aqui vem dar suporte para a casa de D5. Roque coloca o rei em segurança, bispo em E7 segue o desenvolvimento. Dama D3, o que o Nepo faz com esse lance aqui? Ele protege o peão central e dá liberdade para o cavalo poder pular lá para cima. Cavalo BD7 foi jogado imediatamente, cavalo D5 jogado aqui pelo Nepo. Tudo jogado ao toque por esses caras, né? Com muita velocidade. A gente está falando de uma partida aqui de 3 minutos para cada jogador, com 1 segundo de acréscimo por lance. Então eles estão com o tempo inicial aqui, estão gastando 1 segundinho para jogar, né? E aqui Roque coloca o rei em segurança. Nepo traz a torre, pesa para cima da coluna D, bispo por cavalo foi jogado, peão toma. E agora nós temos o lance torre em C8, melhorando a posição da torre. E o Nepo segue com o lance bispo D2, seguindo com o desenvolvimento do bispo. Dama C7, pressão na coluna C. Torre de A em C1, por isso que o Nepo tirou o bispo, ele já previu a pancada aqui na coluna C, que é a temática dessas variantes aí, defesa siciliana, é a pressão na coluna C. E4, dama atacada, dama vem para casa de D4, mantém o contato no peão, cavalo em E5, como tá jogando bem aqui o Sarana e o Nepo responde à altura, C4 foi jogado, avançando aqui com o peão que tá protegido por meio mundo, e aqui B6 controlando a casa de C5. Bispo vem para E3. O Nepo consegue do nada bolar um contra-jogo aqui. Coloca pressão no peão. Faz o Sarana responder aqui com torre B8. Isso já é muito bom para o Nepo, né? Talvez melhor tivesse sido aqui cavalo de E. Voltando para a casa de D7. De maneira que o peão aqui fica também protegido. A casa de C5 está bem controlada. E a partida poderia ir embora com chances para os dois lados. Torre B8 um pouco mais passivo, porque você desmantela toda aquela pressão da coluna C para fazer um lance defensivo. O Nepo segue com o lance cavalo D2, e agora ele vai para cima desse peão que avançou demais. Mas o Sarana é um gigante. Segue com o cavalo de F em D7, cai o peão de E4, é verdade, mas agora F5, vem para o contra-jogo, a partida continua. Nepo segue com o cavalo G5 e aqui bispo por G5 foi jogado. Rafa, não dá para jogar um F4 aqui? No momento não, a gente tem 2 peças que estão controlando a casa de F4. Por isso o bispo toma, foi jogado, o bispo toma e aqui A5. O Sarana vai tentando algum tipo de contra-jogo para essa maioria aqui de peões de 4 contra 3 na ala da dama. Torre em E1 foi jogado pelo Nepo. Temos o lance cavalo C5 e agora o lance bispo em F1 sai da frente da torre. E torre de B em E8 jogado pelo Sarana. F3, temos o lance dama em F7, bispo volta para a casa de D2
E dama G6. Pouco a pouco o Sarana vai montando um contragolpe aqui. O Nepo tá meio sem saber o que fazer contra esses cavalos bem colocados. E segue com o lance rei H1 e aqui F4. Que super lance aqui do Sarana. Convidando aqui bispo por F4 para ir para uma confusão enorme. O Nepo aceita o desafio. Vai com o lance bispo por F4. 2 peões a mais para o Nepo, mas não se enganem. Aqui as pretas têm jogo com o cavalo de 100 D3 atacando meio mundo. A partida segue com bispo toma. E agora cavalo toma. O cavalo protegido aqui pela dama sai atacando meio mundo. E aqui o Nepo encontra esse recurso de torre por E8. Único lance aqui da posição, salvando uma das torres, capturando peça. Torre por E8 foi jogada e agora a torre atacada vem defender aqui em G1. Mas o Sarana, pelo preço de 2 peões, meus amigos, tem um cavalo avançado na cesta horizontal protegido pela dama. Um ataque violento acontecendo na casa de G2. A ameaça de cavalinho F2 sufocando aqui, ganhando a dama, porque senão seria mate. O que fazer nessa posição? E além de tudo, o bispo aqui tá atacado. Por isso, o lance jogado pelo Nepo foi o bispo G3. Uau, defendendo aqui a casa de F2. E aqui está na hora do Sarana capturar aqui um pouquinho de material, recuperar um pouco. Ele está com 2 peões a menos. Era muito importante ele jogar aqui o lance torre por B2, que ele acabou não jogando. E aqui tudo pode acontecer. Ah, tem o receio de torre D1. Porque o cavalo vai estar atacado, se tirar o cavalo cai a torre. Foi por isso que o Sarana talvez não tivesse jogado esse lance. No entanto, o Sarana aqui teria torre por peão, meus amigos. E não dá para tomar o cavalo por conta de sequência aqui de checkmate. Por exemplo, aqui se torre por cavalo, dama por torre, seguido de torre cheque. Seguido aqui, vai começando a cobrir aqui com as peças só para postergar o mate. Então dava para jogar esse torre por B2, galera. E aqui poderia ir embora das mais diversas maneiras, né? Tudo. Aqui só uma possível continuação, só para a gente ver a confusão. E poderia cair numa situação ainda nada clara, onde as pretas seguiriam com um peão a menos, mas teriam um peão passado, teriam a possibilidade de contra-jogo. As brancas ainda têm problema de mate na fileira do fundo. Segundo as máquinas, uma posição com igualdade. Difícil dizer que essa posição tem igualdade, a gente só consegue dizer que tem luta. A partida segue com H5 aqui pelo Sarana. Ele não foi para a torre por B2, ficou receoso aí das continuações. E o Nepo aproveita, a hora é agora, captura aqui, coleta madeira, coloca no bolso. O Sarana agora vai para cima do peão de B, uma vez que o cavalo já não está mais tão pressionado. E o Nepo segue coletando madeira, captura mais um peão, protege o peão de A2 que está atacado. E aqui dama G5 foi jogado pelo Sarana, ele continua acreditando no contra-jogo. São 3 peões a mais já aqui para o Nepo. Cara, a posição é difícil, os computadores falam que uma ideia aqui é jogar com dama em E8, mas não está muito claro por quê. O Nepo volta a dama para C3, é um erro grave, porque agora o Sarana me encontra essa pancada aqui, que é o lance dama em E3, exclama, que não apenas defende o cavalo, que não apenas mantém a torre segura, mas ameaça o lance cavalo em F2 com cheque ganhando a dama. Tem um ataque descoberto aqui. Ou seja, não dá para mexer o rei, não dá para proteger aqui por exemplo, jogar um torre G1 aqui para proteger a dama não faria nenhum sentido. Dama por C1 vem com cheque, as pretas estão melhores. Então só tem um lance, você tem que tirar a dama daí. E pode tirar para cá? Não, 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 não. Aqui também não pode, aqui também não pode. E aqui também não pode, aqui também não pode, que tem cavalo. Só sobrou aqui, mas aqui continua existindo o mesmo tema. Então só sobrou essa casa, o lance é forçado. Jogado aqui pelo Nepo. Sarana segue com o lance rei H7, escapando de qualquer, né, tentando proteger um pouquinho mais aqui o rei. No entanto, passa aqui batido pelo Sarana, um contragolpe violento aqui nessa posição. Se você quiser dar pause aqui, tentar encontrar uma bela sequência aqui para as pretas, para jogarem um final. Ainda assim um final difícil, mas com boa resistência aqui para as pretas. E eu espero que você tenha encontrado, uau, meus amigos, dama por torre. Por isso, nunca abandone, né? As pretas estão aqui com 3 peões a menos, mas tem esse recurso aqui de dama por torre. Que loucura! E aqui forçaria a captura, mas agora a torre cheque, o rei não tem para onde fugir.
Teria que cobrir de bispo, mas depois de torre toma é mate, na verdade não. E as pretas têm uma peça a mais, o Sarana deixou passar isso. Pessoal, esse final ainda não é ganho para as pretas, porque as brancas têm muito peão por uma peça. São 3 peões por uma peça, o final ainda complicadíssimo, né? Mas com certeza com chances para os dois lados, se bem jogado tende ao empate. Segundo as máquinas, elas dão máquina contra máquina que empata essa partida, tá? Entre seres humanos tudo pode acontecer. Então era uma boa continuação aqui o lance dama por torre. O Sarana deixou passar essa daí, joga o lance rei H7. E agora o Nepo não deixa mais. Rasga um H4 aqui. Já não tem mais esse tema de mate. Esperto, Nepo. Sarana segue acreditando no contrajogo com o cavalo aqui em F4. Bispo toma, trocando um pouquinho de peça. E dama D8. Nepo vai pra cima com pouco tempo no relógio. Dama por C4 captura um peão. São 2 peões a mais ainda pro Nepo. Aqui os computadores dizem que dá para empatar jogando torre por A2 e mantendo esses peões atacados. A diferença seria de 2 peões. E mesmo com 2 peões a menos aqui, a posição do rei das pretas seria tão forte, e da torre na sétima, as peças são tão melhores, que isso compensa 2 peões. Olha que loucura. Então faltou essa leitura, faltou essa tranquilidade, faltou tempo no relógio, né? Para poder ter essa leitura que, apesar dos 2 peões a menos aqui, as pretas têm sim uma boa posição e podem lutar. Tudo pode acontecer por aqui. Mas dama por C4 foi jogado pelo Sarana. E agora o Nepo tá de volta novamente. Segue com dama G5, protege o peão, ataca o peão de H. G6 faz a proteção, mas agora esse rei ficou escancarado. O Nepo vai para cima diretamente com torre 1, ameaçando sequência de mate. Por isso a torre volta para defender, tarde demais. Torre, cheque, e agora o Nepo não tem mais perigo, o rei dele tá seguro. Aqui as pretas são forçadas a trocarem. E com isso o Nepo vai para esse final com 2 peões a mais. Será que dá para ganhar? Cheque com o dedo na cara, rei vai para casa de H7, dama em E7, repete um pouco a posição. Dama em G5 faz a proteção desse peão, deixa o rei exposto e rei H2 exclama. Melhorando a posição do rei, não se preocupando com dama por A2, que não foi jogado, porque a dama, quando vem para A2, esse peão está caindo. Por exemplo, dama aqui em E7, seguido de dama D6, e as brancas seguem ainda com 2 peões a mais e um peão passado muito perigoso. Por isso, dama D4 foi jogado, não capturando o peão, mas o Nepo agora faz esse peão de isca. Joga com A3, dama C5, joga com A4, dama B4, joga com A5 e esse peão vai embora. No entanto, agora a dama em E7 com cheque vai cair o peão de D6 e a questão é se o Sarana vai conseguir dar cheque perpétuo. E tem uma outra questão aqui, se ele vai conseguir ainda jogar, porque o tempo dele tá caindo. Dama D2 foi jogado tentando aqui, né? Por exemplo, se você joga um dama E6, ó, vou abrir caminho para o meu peão avançar. Mesmo assim tá ganho, mesmo assim não tem perpétuo aqui por conta de rei H3, né? Bom, meus amigos, situação tá difícil para o Sarana. O Nepo segue com dama em F8 com cheque, joga o rei para casa de H7, dama em E7 estende o tapete vermelho com o tempo. O rei vem para casa de H6 e agora D6. E essa dama ela faz 2 coisas. Ela estende o tapete vermelho para o peão, o que é ótimo, mas ela também domina essa casa, o que é importante. Porque agora, dama D4 foi jogado, D7 dispara o peão, dama em F4 com cheque, rei sobe, dama em F5 com cheque, e aqui rei G3, meus amigos. Lembra, essa casa aqui está dominada, essa casa também está dominada duplamente, não tem mais cheque, o peão vai promover. O Sarana faz qualquer lance, tá quase caindo o tempo do Nepo, mas depois aqui de simplesmente promoção para dama, o Sarana abandona aqui a parte. Ele podia tentar dar mais um cheque ou outro, né? Dar um cheque aqui, ó, entrega a dama, né? Abandonou porque não dá mais. Deve ter caído o tempo do Sarana aqui. Bela vitória do Nepo, os dois com o tempo penduradíssimo, já nos milésimos aí de segundos, né? Mas o Nepo conseguiu essa belíssima de uma vitória. Partida modelo aqui do Nepo, hein? Vamos dar uma olhada na precisão. Deve ter sido uma precisão absurda, né? Vamos ver aqui. 89.3 foi bem alta mesmo a precisão, 82 aqui para o Alexei Sarana. A gente vê que em alguns momentos quase que o Nepo acaba deixando escorregar ali a sua vantagem. O Sarana, mesmo com 2 peões de diferença, tinha possibilidades ali de luta, mas acabou não encontrando, pior no relógio, e o Nepo conseguiu essa vitória. O Nepo que acabou bem no torneio, viu, galera? O Nepo que acabou aqui, ó, na segunda colocação. Esse aqui foi a edição
do Title Tuesday foi a Early, tá? Foi a mais cedo que teve. E a gente teve, então, o Hikaru Nakamura como vencedor e o Jan Nepomniachtchi como segundo colocado. Que bacana, né? E o Magnus Carlsen ficou aqui em 16º com 8 pontos. Ele acabou perdendo do Jeffrey Chung e também do Matias Blumbaum, tá? É um torneio muito difícil, né? Você tem que estar naquele dia. E o Naka mandou bem demais, ganhou do Caruana. Fez partidas maravilhosas aí, o Hikaru Nakamura. Tá bom, meus amigos, para finalizar o vídeo, agora quem vai jogar é Moa. Vamos salvar aqui, vamos salvar essa partidinha, para depois rodar aqui o script, que vai criar todas essas coisas aí na tela. E agora eu vou jogar uma partida. Vamos lá, vamos ver quem aparece. Jogador. Tchau. É uma conta muito nova, né? Tá um rating muito alto para uma conta muito nova. Não quero mais jogar contra você. Vamos pro próximo. Porque o cara, para chegar nesse rating aí, leva um tempinho, viu, galera? Até o Faustino Ouro, que é o Mozart do xadrez, levou alguns anos, né? Bom, vamos lá. 7 de janeiro, me arrependi já. Devia ter olhado antes. Bom, vamos embora. Às vezes ele já jogava em outra plataforma, né? Então, mas o cara que tem 2.100 chega na francesa e não sabe o que jogar no lance 3, é estranho, né? O cara que tem 2.100 sabe jogar isso aqui, né? Mas tudo bem. Sem problemas. Bispo D3, talvez. C5. Pra arriba dele. F5. Vai jogar F5 aqui, né? Aí eu tomo o peão. Pode ser. Vai jogar E5? Podia ter jogado, hein? Acho que era forte. Agora já não pode mais. Eu preciso rocar, né? Quanto antes aqui. Agora E5 já não é mais possível. Dama atacada. Bispo F7, provavelmente. E5 direto. Por que que o cara me pendurou o peão aqui? Eu não entendi essa. Por que que ele pendurou o peão aqui? Ele vai jogar H6, alguma coisa do tipo? Eu posso só tomar aqui de cavalo, inclusive, né? Se você jogar E4, eu tomo. Ou eu tomo onde, hein? Será que é melhor tomar de bispo, então? Mas aí se você jogar H6... Ué, eu troco. Eu jogo um bispo E6 primeiro, né? Esquisito aqui o jeito que ele tá jogando. Vamos ver o que vai acontecer. Com 2 peões a mais já. Eu tenho que jogar esse cheque. Eu não posso tomar, né? Que eu tenho que jogar alguma outra coisa. Jogar esse, de repente, deixo ele tomar e rasga um H4? Estranho, né? Se eu pudesse já jogar um H4, ok. Que eu acho que eu vou ter que voltar tudo.
Volta tudo, né? Começa a voltar tudo aqui, acho. Ok. Agora eu tenho que me recompor aqui. Focar o quanto antes, tirar as peças. Tomar cuidado com esse centro venenoso aqui. Eu não acho que eu tenho vantagem aqui nessa partida, apesar dos dois peões. Sinceramente, ele tem um centro muito forte, desenvolvimento melhor. O rei dele tá exposto. Acho melhor eu começar a trocar um pouco de pedra aqui, né? Bom, meu cavalo tá atacado. Eu não quero trocar, não. Esse bispo tá legal aqui, eu acho que eu só vou voltar. E se você jogar aqui... Ah, e aqui então? Aqui é legal, né? Tô atacando o bispo e aqui, né? Estou atacando esse bispo que é monstro, ele não vai poder jogar aqui. Acho que esse lance é forte. Você vai jogar um negócio assim, por exemplo, eu tomo, né? Depois eu tomo e acho que eu tô de boa. Aqui tá defendido. Aqui tá defendido. Vou tentar isso aí. Vamos lá. Pra cima de Ratix. Meu bispo ficou meio preso, mas... Eu tô atacando uma peça, né? Que é o bispo dele. Então tá, eu tenho esse tempo pra fazer isso. Eu posso fazer isso agora. E se cair esse bispo dele, ele começa a ficar exposto demais, né? E se ele tentar tirar o bispo agora, cai o peão de H6, com muito perigo. Eu tô ameaçando tomar o cavalo e tomar o peão também, diga-se de passagem, né? Mas aqui não exatamente, né? Porque aqui ele pode jogar essa. Eu prefiro tomar aqui. 6 minutos e 40, 7 minutos e 20. Ratix é o nome de ele. Uma francesa muito estranha, né? Acho que eu nunca joguei contra uma defesa francesa tão esquisita. Onde as brancas saem atacando com tudo logo no começo, capturam em C5, né? Será que existe isso? Foi divertido jogar isso aqui. Vamos ver de novo? Jogou aqui. Até aqui normal. Até aqui padrãozinho. Esse F6 direto eu não lembrava já de ter jogado contra. Um cavalo H4. Ficou interessante isso, né? Eu gambitei aqui pra ir pra cima. Talvez ele tinha que ter tomado o meu peão central ali, não sei. Que bizarro, né? Eu acho que ele jogou um pouco mal a abertura. Eu não sei se eu tô melhor ou não, mas eu já acho que ele tinha lances melhores ali. Depois a gente analisa. Bom, aqui eu vou tomar. Porque aqui eu tô defendendo o bispo. Oba. Cara, ele acabou de perder o bispo. Cara, como ele joga de uma maneira estranha. É aqui. Vai abandonar aqui o Ratix. Ele não parece que tem 2,100, né? Ele não parece nem aqui, nem na China que tem 2,100 direito. Que engraçado. Vamos puxar o relatório aqui. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Bora puxar aqui o relatório do chess.com. 91.4 foi uma boa precisão. Ele ficou melhor na partida. Eu achei que eu tava ganho a partida inteira, né? É uma jogadora? É isso? É streamer? Tem uma foto aqui, ó. Não sei se confere ou não. Ratix. Tem uma foto de uma jogadora aqui, mas não sei se confere ou não. Vamos ver aqui o que aconteceu, meus amiguinhos. Vamos botar aqui nessa tela que fica melhor de ver. Mas a precisão foi alta. Jogamos com uma ótima precisão. E ver o que aconteceu aqui com o adversário, né? Aqui... Cara, existe isso aqui com F6, é? Aqui o melhor é bispo D3 direto. Tomar não é muito bom, não. Esse não é bom também. Bispo G7, aí cavalo H4, ok. Aqui ele tinha que tomar. Ele tinha que ter tomado. Era um pouquinho melhor. Mas roque não é ruim. Vamos lá, F5 tá bom ainda. E peão toma. Veja, as pretas estão melhores se jogarem E5. Eu achei que fosse jogar isso aqui, né? E5, E4.
mas preferiu jogar com bispo D7. Aí aqui eu joguei esse bispo G5, bispo atacou minha dama. O que que tinha que jogar no lugar aqui? B6. Por quê? Por que esse lance é tão forte? A dama ativa demais, é isso? Rasga aqui um B4. 5, né? Vai pra cima. Aqui começa a sobrecarregar tudo, né? B5, cavalo E5. Vejam que a falta de desenvolvimento aqui começa a sair caro, né? Mas também vejam a maestria que é preciso para castigar, né? Mas dava para castigar. Aí jogou bispo E8, de certa forma eu me defendi aqui, né? Eu recompus. Aí ele tem que gastar um tempinho aqui. Eu achei que ele ia jogar bispo F7 aqui. Ele jogou com E5. Aí não, né? Entregou um peão. Agora, eu tomei com a peça certa ou errada aqui? O negócio é tomar de cavalo. Então, mas o que que acontece aqui? Se ele joga E4, cavalo toma, bispo C2. Essa é a melhor linha. Deixa ele cravado aqui. Forte, hein? Forte. Eu tomei de bispo e agora ele tem H6, foi jogado. Aí eu dei cheque. Fala que é um erro. Por que esse lance é um erro? Como é que castiga agora bispo C1? Estranho, né? Menos 0,2. E aqui se eu tivesse jogado bispo por E7, é coisa de máquina, né? É no detalhe do detalhe da coisa. Mas esse lance aqui tá bem jogado. Essa sequência aí não tá tão ruim. E agora cavalo F5 sim, aí vai pra cima, né? Esse lance, não sei, esse lance pendurou, entregou o jogo, né? Ele tinha outras coisas. Aqui o computador fala que dá pra jogar ainda? Por quê? Vamos ver aqui, o que é? Rei H8, bispo toma... Ah, tem um duplo de cavalo aqui, ó. Abandonou, mas dava pra jogar ainda mais um pouquinho, ó. Dama H4... E recupera a peça aqui, ó. Que interessante. E o jogo vai embora. Eu tenho 3 peões a mais, mas não uma peça a mais. 4 peões, 7 peões. Interessante. Tem perigo aqui ainda, meu. Tem veneno ainda a posição. Dama D2, ó. Dama F5. Tem veneno ainda a posição. Bispo cheque, cavalo cobre. E o bispo tem que voltar. Tem veneno, cara. Dá pra jogar, não abandona não. Não abandona não. Tem muita partida ainda, né? Mas tá bom demais, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!